Queridos, vamos então repartir nesta noite uma porção da Sagrada Escritura, uma porção da Palavra de Deus. E a mensagem que eu quero compartilhar com vocês nessa noite é uma mensagem que diz respeito a uma realidade que muitos de nós enfrentamos. Fala sobre desânimo. E não é qualquer desânimo, mas desânimo espiritual. Alguém aqui já se sentiu desanimado na jornada da fé por algum momento? Eu levanto a minha mão. Certamente já passamos por isso, mas hoje, com a graça de Deus, nós vamos encontrar verdades preciosas no texto sagrado que nos ajudam, que nos encorajam a vencer de fato esse desânimo espiritual. Por isso, nessa noite, convido você a abrir comigo a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12, a partir do primeiro verso. Hebreus, capítulo 12, do verso 1 em diante. Todos encontraram o texto? Bom, assim diz a palavra de Deus. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem desanimem. Apenas até aí. Feche seus olhos por um instante. Pai, nós estamos diante de Ti e da Tua palavra, e humildemente, Senhor, nós te suplicamos que, mais uma vez, o Teu Espírito nos ajude, nos dando um entendimento, iluminando a nossa mente a respeito da Sua verdade para o nosso coração, Pai. Faz algo novo entre nós nessa noite. Mude as estações da nossa alma. Traz alento santo. Traz fôlego divino, aquilo que vem do alto. Renova as nossas vidas para essa corrida que nos foi proposta. Que a nossa alma se encha de esperança nessa noite, Pai. Porque nós estamos diante do Senhor e da Tua verdade, que é a Tua palavra. Nossa única regra de fé e prática transforma não só as nossas vidas, mas a nossa casa, a nossa família. Faz algo novo, Senhor. E nos afasta de tudo aquilo que nos afasta de Ti. É o que nós te pedimos nessa noite. Sê conosco mais uma vez. É isso que te pedimos para a Tua glória. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vencendo o desânimo. Você já pensou em desistir? Imagine comigo um corredor, atleta, porém muito ofegante. Um corredor cansado. E ele até começou bem a corrida, determinado, cheio de energia, mas ao chegar no meio do percurso, o corpo parece pesado, a respiração está curta, a visão embaçada e a linha de chegada ainda parece distante demais. E esse corredor se pergunta: será que vale a pena continuar a corrida? Talvez essa não seja apenas a história de um atleta. Quem sabe hoje seja a sua história. Você começou bem a caminhada do Evangelho, com paixão, com convicção, lágrimas nos olhos, aquela fé vibrante, mas o tempo passou. E o desânimo foi gradativamente se aproximando de você. E esse desânimo não é como uma tempestade que nos derruba de uma vez, não.
Esse desânimo é como uma névoa que pouco a pouco se aproxima, nos envolve e nos faz parar de andar. E de repente, aquela fé que outrora movia montanhas, agora não consegue mover o corpo para fora da cama. Frustrações, lutas internas, esperas prolongadas, cargas que ninguém vê. E aí agora você se pergunta, será que eu ainda consigo seguir em frente? Será que de fato Deus está comigo nessa corrida? Meus irmãos, eu creio que hoje Deus quer reacender algo no seu coração. Reacender algo dentro de você. O autor da carta aos Hebreus sabia o que era viver tempos difíceis. Ele escreveu esta carta para cristãos que estavam cansados, pressionados, perseguidos e muitos à beira de desistir. Portanto, hoje vamos juntos mergulhar na palavra de Deus e descobrir verdades poderosas para vencer o desânimo com a força que vem de Cristo, com a força que vem do alto. Vamos lá? O verso 1 diz o seguinte: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Aqui no verso 1, o cristão é comparado a um atleta que corre num estádio para alcançar e conquistar a coroa da vitória. Agora, a questão é que essa corrida é muito cansativa. A pergunta que surge é: o que precisamos fazer para não desanimarmos no decorrer da trajetória dessa corrida? Bom, olhando para o verso 1, nós já encontramos alguns elementos importantes que nos livram desse desânimo espiritual. O primeiro deles é o que eu vou chamar nessa noite de motivação. Pastor, aonde que nós encontramos motivação no versículo 1? Bem no início, quando o texto diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. A Bíblia está dizendo que eu e você estamos rodeados dessas testemunhas. E a questão é, quem são essas testemunhas? São homens e mulheres de fé descritos no capítulo anterior, Hebreus capítulo 11, conhecido como a galeria dos heróis da fé. Então ali nós temos Abel, Enoque, Abraão, Sara, Moisés, Raabe, Gideão, Davi, Samuel, entre outros. Então nós somos como corredores, encorajados, motivados pelos exemplos dessas testemunhas que já correram antes de nós. É como se os heróis da fé estivessem na arquibancada de um ginásio, lotado, torcendo por nós, enquanto corremos essa corrida. Agora, isso não significa que esses heróis da fé são espectadores do que acontece na terra. Não é isso que o texto está dizendo. O texto não está dizendo que eles estão lá de cima assistindo cada fração de segundo que nós vivemos no tempo presente. Não é isso. O texto está nos ensinando que esses mártires, esses cristãos do passado, são para nós um testemunho de fé. São exemplos inspiradores de perseverança e confiança em Deus. Porque todos eles já completaram a corrida. Todos eles já alcançaram a coroa da vitória. Então, o testemunho de vida deles nos motiva, nos encoraja a fazer exatamente o mesmo. Então, de acordo com o capítulo anterior, que é o 11, nós estamos historicamente cercados por uma nuvem de testemunhas para nos dizer o seguinte: ei, cristão, não desanime, não desista, porque se pela fé nós completamos a corrida, pela fé vocês também podem completar. Por exemplo, o testemunho de fé desses heróis é comparado a uma torcida num estádio, que torce calorosamente pelos seus atletas. E aí eu pergunto, será que uma torcida é capaz de animar os atletas? Para você que gosta de futebol, será que a torcida é capaz de animar um jogador? E a resposta é óbvia, é claro que sim. Alguns dizem que a torcida é o 12º jogador em campo,
Quando o atleta entra em campo e vê a torcida gritando o seu nome, gente, isso faz toda a diferença. Ele se sente certamente motivado, animado, encorajado a entregar o seu melhor. Agora, quando falamos dos heróis da fé, a gente não está falando de qualquer torcida. Não é torcida de time que só sabe perder. Não é torcida do Vasco. Nós estamos falando de uma torcida de campeões, Toniel. Uma torcida de campeões. Estamos falando daqueles que venceram pela fé e então completaram a corrida. Então a grande pergunta é: será que você vai entrar na corrida para fazer feio? Claro que não. Os grandes campeões estão torcendo por você, então você vai dar o seu melhor, vai dar tudo de si, vai ser inspirado pela história desses campeões e correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Escute, nós não somos os primeiros a percorrer essa maratona espiritual. Você não é o primeiro a enfrentar o que você está enfrentando. Muitos cristãos que viveram no passado percorreram esse mesmo trajeto antes de nós, mas em Cristo eles venceram. Portanto, em Cristo eu e você também podemos vencer. Então nós temos uma motivação. Homens que vieram antes de nós. Porque tem gente que às vezes sofre, passa por alguma situação e acha que ele é a única pessoa no planeta Terra a passar por isso. Não. A Escritura nos mostra que antes de nós muitos passaram por isso. Agora, ainda no verso 1, nós temos um outro elemento importante para não desanimarmos durante a corrida. E é uma instrução e ao mesmo tempo um desafio a todos nós. E o texto diz o seguinte: livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós. Olha só, imagine, André, um corredor correndo de chinela havaiana. Isso é totalmente embaraçoso. Imagine um atleta correndo de calça jeans, dessas bem apertadas que o pessoal do sertanejo gosta. Imagine um atleta correndo de mochila nas costas, ou então correndo com excesso de gordura corporal. A pergunta é: será que ele vai conseguir correr com desenvoltura? A resposta é não. Para correr bem, não pode ter embaraço e nem sobrepeso. Por isso, o autor de Hebreus nos dá uma ordem para que sejamos livres de duas coisas: de todo o peso e do pecado. E qual é a diferença? Bom, aquilo que é pesado nos faz perder velocidade, nos deixa lentos, vagarosos, enquanto aquilo que é pecado vem para nos atrapalhar e nos fazer errar o alvo, errar o objetivo. Portanto, existem duas coisas que vêm para trazer desânimo nessa corrida da fé. Então tem aquilo que é pesado e tem aquilo que é pecado. Bom, falando da primeira delas, sobre aquilo que é pesado, nós entendemos que há coisas na vida que não são pecaminosas, mas que trazem peso e atrapalham a nossa corrida espiritual. Então eu te pergunto nessa noite: quais são os pesos que atualmente estão impedindo o seu progresso espiritual? Há crentes que pensam assim: ah, pastor, mas isso que eu estou fazendo não é tecnicamente um pecado, então por isso eu faço. Olha, pode não ser um pecado, mas pode ser um peso que está atrapalhando a sua vida espiritual. Por exemplo, eu sei que é lícito desfrutarmos de um tempo de entretenimento. É lícito, não tem nada de errado. Mas infelizmente muitos cristãos aderiram à cultura do entretenimento sem limites. Alguns desperdiçam horas e horas e horas em programas estúpidos e filmes questionáveis. Às vezes passam horas rolando a tela de um celular sem propósito nenhum. E eu vou além. Dê uma olhada nas suas agendas e verifique quais são os compromissos que você tem que não estão contribuindo para a corrida cristã. Quais são os hábitos que mais atrapalham o seu desempenho espiritual? Quais os ambientes que você frequenta que mais esfriam a sua fé? Quais são os relacionamentos que te fazem mal? Quais companhias se tornaram um peso para a sua vida? E eu sei que isso pode variar de pessoa para pessoa. Talvez o seu peso seja outro. Outras coisas que estão desacelerando a sua espiritualidade. Talvez seja uma ambição, seja uma preocupação, ou até mesmo uma sociedade profissional que se tornou um fardo para você.
Então pode variar de pessoa para pessoa, mas uma coisa é certa, a Bíblia diz que precisamos nos livrar de todo peso, nos livrar de tudo que impede o nosso progresso espiritual. Então, se estiver te deixando mais lento, mais distraído e mais espiritualmente desanimado, então livre-se disso de uma vez por todas. É um peso que está atrapalhando o seu progresso espiritual. Além do peso, o texto fala sobre pecado. Livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós. Preste atenção. O autor está falando de um pecado que tão firmemente se apega a nós. Ou seja, não é qualquer pecado. É aquele pecado que nos seduz com facilidade. O que alguns vão chamar de pecado de estimação. E isso também pode variar de pessoa para pessoa. Então, o texto está falando de um pecado que constantemente você tem que lutar contra ele. De tempo em tempo ele volta para te atormentar. É como se esse pecado tivesse o poder de grudar em nossas vidas, como aquela goma de mascar que gruda na sola do sapato enquanto você caminha pelas ruas da cidade. Então, o autor de Hebreus está se referindo a um pecado que nos controla e nos atrai com facilidade. E por isso, nesta noite, eu te desafio agora. Pense aí, com você, num pecado que te seduz com facilidade. Pensa nele. Pensou? Pois bem, remova isso da sua vida. Isso está atrapalhando a sua corrida espiritual. Resumindo, um corredor, um atleta de Cristo, não pode ir para a pista carregando bagagem extra. Na hora da corrida, precisamos estar livres de qualquer coisa que nos impeça de corrermos com desenvoltura. Devemos nos livrar de tudo que é pecado e de tudo que é pesado. Então, olhando para o verso 1, depois de sermos motivados e também nos livrarmos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, o texto nos diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A vida cristã é uma corrida, não de velocidade, mas de resistência. Porque seguir a Jesus não é um passeio de fim de semana, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. A vida cristã exige as mesmas premissas de uma maratona. Tem que haver determinação, tem que haver renúncia, coragem, disciplina, constante aperfeiçoamento, é o que nós chamamos de santificação progressiva, porque a graça de Deus não anula a nossa responsabilidade. Por isso o texto diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. É interessante que no verso 1 a palavra carreira vem do grego agona, de onde vem a nossa palavra agonia. Ou seja, essa carreira nos dá a ideia de um esforço agonizante. Portanto, estamos falando de uma corrida espiritual que é dolorida, que exige de nós esforço. E a gente não pode parar. Vai ter dor, vai ter vento contrário, vão ter lágrimas, mas a gente não pode parar. Continue correndo essa carreira, porque no final vai valer a pena. Vai valer a pena. Eu me lembro que aos 18 anos, lá em Belo Horizonte, no Exército Brasileiro, pela manhã, geralmente, nós saímos para correr do lado de fora do batalhão e corríamos um trajeto de 10 quilômetros, na região da Avenida Amazonas. Hoje, na minha idade, eu penso em correr 10 quilômetros, eu falo: Deus me livre disso. Já dói até as pernas. Mas a gente saía correr 10 quilômetros, depois ia para o expediente de trabalho e era bem tranquilo para a gente. Mas tinha algo que nos colocava muito medo. Não era a corridinha de 10 quilômetros, era a marcha de 50 quilômetros. Essa aterrorizava todo mundo. E essa marcha de 50 quilômetros, ela não era feita de tênis confortável, bermudinha e camiseta. Não, essa marcha era feita totalmente fardado, com mochila pesada nas costas, cinto de guarnição com um cantil cheio, fuzil cruzado, capacete e coturno queixo duro, bem desconfortável. Meus irmãos, terrível isso, terrível. Era dolorido, dava cãibra, calo no pé, dor nas costas, era terrível. A vontade de desistir nessa marcha era grande. Mas sempre tinha um sargento para não deixar a gente desistir. E ele sempre dizia o seguinte: soldado, quando o corpo não aguenta, a moral é que sustenta.
E ficava repetindo essas coisas. E qual que é o sentido dessa frase? Quando você acha que não consegue mais, quando você pensa que chegou no seu limite, é porque você ainda tem mais 40% de potencial. Então ficavam repetindo para nós essa frase: quando o corpo não aguenta, a moral é que sustenta. Agora, trazendo para o Evangelho, eu também posso dizer que quando o crente não aguenta, a graça é o que nos sustenta. É a graça de Deus. Devemos nos lembrar que foi Deus quem nos propôs essa carreira. Portanto, é Ele quem vai nos fortalecer para continuarmos correndo com perseverança a carreira que Ele mesmo nos propôs. Haverá dias de ventos contrários, haverá lágrimas, haverá dores, mas continue correndo. Porque perseverança não é velocidade, é constância. E quando você acha que não vai aguentar, a graça vai te sustentar. A graça de Deus. Continue correndo. Avançando para o verso 2, nós encontramos no versículo 2 o grande segredo da vida cristã. E ele diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Aqui é o grande segredo. Olhar para Jesus é o segredo da vida cristã. Devemos fixar o nosso olhar em Cristo. Olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Ele é o nosso alvo. E é claro que esse texto tem um seu tom figurativo, porque não tem como nesse exato momento literalmente olharmos para Jesus. Mas o que o autor deseja nos ensinar é que devemos ter Cristo em mente, sem distrações. Devemos fixar nele toda a nossa atenção, toda a nossa afeição. Devemos nos concentrar firmemente em seu ensino, em sua vida e em sua obra. No capítulo 11, o autor de Hebreus nos falou sobre os heróis da fé, mas aqui, no capítulo 12, ele está falando sobre Jesus Cristo. E Jesus Cristo não é um simples herói da fé, ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o exemplo perfeito da fé que eu e você devemos expressar. Ele abriu para nós um novo e vivo caminho. Ele é autor da nossa salvação. Portanto, devemos olhar firmemente para Ele. Volte os seus olhos na direção de Cristo. Porque todas as vezes que perdemos Cristo do nosso campo de visão, entramos numa espécie de declínio espiritual. Ao retirarmos os olhos de Cristo, automaticamente o nosso olhar vai se repousar sobre outra coisa, talvez sobre os vícios, talvez o nosso olhar vai repousar sobre os bens materiais, vai repousar sobre a sensualidade, sobre os defeitos dos homens, sobre os problemas da vida, e isso consequentemente vai nos desanimar para a corrida. Então, não tire os seus olhos de Jesus. Uma vez eu compartilhei aqui uma citação do comentarista William MacDonald, que ele disse o seguinte: quando olhamos para nós mesmos, somos derrotados. Quando olhamos para os outros, ficamos decepcionados. Mas quando contemplamos a glória do Senhor, nos tornamos cada vez mais semelhantes a Ele. Na vida espiritual existe a seguinte verdade: aquilo que miramos ganha poder sobre nós. Aquilo que miramos ganha poder sobre nós. Por exemplo, ao tentar andar sobre as águas, o apóstolo Pedro fixou o olhar nas ondas e por isso desanimou e acabou afundando. Meus irmãos, para onde temos olhado firmemente? Os seus olhos são janelas da alma. Ou seja, aquilo em que você coloca toda a sua atenção, aquilo em que você fixa os seus olhos, está transformando quem você é, ou para melhor ou para pior, porque tudo aquilo que te fascina te transforma de alguma forma. Tudo que nos fascina nos transforma. Essa semana eu estava lendo uma reflexão de um teólogo inglês chamado Joe Owen, e ele escreveu o seguinte, abre aspas: uma visão constante da glória de Cristo vai reviver nossa alma
e fazer com que a nossa vida espiritual floresça e prospere. Quanto mais contemplarmos a glória de Cristo pela fé agora, mais o estado de nossa alma será espiritual e celestial. A razão por que a vida espiritual em nossa alma enfraquece e definha é porque enchemos a nossa mente com outras coisas. Mas quando a mente estiver cheia de pensamentos de Cristo e da sua glória, essas coisas serão expulsas. É assim que nossa vida espiritual é renovada. Fecha aspas. Por isso volto a repetir, olhar para Jesus é o grande segredo da vida cristã. Olhe para aquele que não falha. Olhe para aquele que te conhece e não te abandona. Olhe para aquele que venceu por você na cruz do Calvário. E ainda no verso 2, o texto diz: Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Isso é maravilhoso. Jesus suportou a cruz, não porque gostava do sofrimento, mas porque ele sabia o que viria após o sofrimento. Ele sabia que depois da cruz havia uma alegria proposta, a alegria de cumprir a vontade do Pai, a alegria de ver o inferno derrotado, a alegria de trazer você para perto de Deus. A cruz foi pesada, mas ele não recuou. Ele suportou a cruz por amor a nós. Ele foi publicamente exposto ao vexame por amor a nós. Ele morreu em nosso lugar, mas após a ressurreição, ele foi exaltado e hoje está à direita do trono de Deus. Ou seja, essa é a alegria que lhe estava proposta. Por isso, todas as vezes que você for tentado a desistir, olhe para Jesus. Todas as vezes que você for humilhado e perseguido por causa da sua fé, lembre-se que Jesus passou por isso. E ele não se importou, ele não fez caso, porque ele sabia da alegria que lhe estava proposta. E da mesma forma, eu e você devemos suportar os sofrimentos no tempo presente, conscientes de que também existe uma alegria eterna reservada a todos nós, porque um dia estaremos em eterna comunhão na glória do nosso Pai. Não desanime, não desista. E por fim, no versículo 3, nós encontramos um outro remédio que nos protege do cansaço e do desânimo espiritual. E o verso 3 diz: portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem desanimem. Então, de acordo com o verso 3, qual é o remédio que nos protege desse desânimo espiritual? O remédio é pensar em Jesus. Pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores. Pensar em Jesus. É como se o autor de Hebreus estivesse nos dizendo: todas as vezes que você se sentir cansado e desanimado, considere o que Jesus suportou por amor a você. Não se esqueça disso. Em outras palavras, pense profundamente em Cristo, até que Ele te fortaleça. Jesus foi traído, foi zombado, foi espancado, rejeitado, pregado numa cruz, e tudo isso por amor a nós. Mas veja, Ele suportou. Ele não desceu da cruz, embora tivesse poder para isso. Ele não abandonou o plano do Pai. Portanto, todas as vezes que você enfrentar uma oposição, lembre-se, Jesus enfrentou muito mais e não recuou. Eu sei que não são poucas as vezes em que nos sentimos espiritualmente cansados, desanimados. E a alma cansada é aquela que foi ferida por lutas internas e perseguições externas, decepções humanas. E o desânimo é como um veneno sutil que vem para paralisar os corredores da fé. Então qual é o remédio? O remédio é pensar em Cristo, é olhar para Cristo, é voltar-se para Ele, é colocar nele toda a nossa atenção. Então, se hoje você está sendo rejeitado, Jesus também foi. Se você está sofrendo por fazer o certo, Jesus também sofreu. Se você está pensando em desistir, lembre-se, Jesus suportou até o fim por amor a você. Conta-se uma história de
um missionário que, prestes a morrer no campo, ele disse o seguinte: sempre que pensei em desistir, eu pensei na cruz. E toda vez que eu olhei para a cruz, não consegui encontrar desculpa para poder parar. Toda vez que eu olhei para a cruz, não consegui encontrar desculpa para poder parar. Que possamos olhar para a cruz, que possamos olhar para o nosso Senhor, olhar para Cristo, porque quando rememoramos o seu sacrifício, a gente não encontra desculpa para poder abandonar a fé e parar. A gente não encontra desculpa para estar desanimado, porque Cristo, por amor a nós, Ele suportou até o fim. E pela fé em Cristo, no Cristo que venceu, no Cristo que venceu a morte, eu e você também podemos completar a corrida e alcançar a coroa da vitória. Por isso, nessa noite, eu quero concluir esse sermão dizendo que talvez você esteja aqui hoje sorrindo por fora, mas talvez travando uma guerra silenciosa por dentro. Coração cansado, a mente cheia de dúvidas, a alma pesada por um desânimo que você já não consegue mais esconder. Mas como eu disse no início, eu creio que hoje Deus quer reacender algo no seu coração. Deus quer reacender algo dentro de você. Algo que foi apagado pelo tempo, pelo cansaço, pelo desânimo. E o Espírito dele, que habita no seu coração, tem poder e autoridade para fazer isso. Então, se nessa noite você deseja vencer esse desânimo espiritual, lembre-se dos que correram antes de nós. Seja inspirado pelo testemunho dos heróis da fé, porque se em Cristo eles venceram, em Cristo nós também podemos vencer. Solte aquilo que te prende, livre-se de todo peso, livre-se de todo fardo pesado, livre-se do pecado que te atrapalha, corra com perseverança, corra com leveza e desenvoltura, e continue olhando firmemente para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Pense, considere tudo que Jesus suportou por amor a nós, e não se esqueça de que existe uma alegria eterna, reservada a cada um de nós. Por isso, em nome de Jesus, continue correndo com perseverança a carreira que lhe está proposta. E quando você achar que não vai aguentar, a graça vai te sustentar. Porque foi Deus quem nos propôs essa carreira. E se foi Ele quem nos chamou, então Ele vai nos capacitar, Ele vai nos fortalecer e Ele soberanamente vai nos conduzir ao alvo que é Cristo. Pastor, até quando eu preciso continuar correndo nessa maratona espiritual? Bom, se Jesus é o Cristo, se Jesus é o nosso alvo, nós só vamos parar de correr no dia que nós estivermos diante dEle. Você só para de correr no dia que você se encontrar com Cristo glorificado. Ali você para de correr, para poder dar um abraço nele. Mas até lá, continuemos correndo com perseverança a carreira que o próprio Deus nos proporcionou. E se Ele começou em nós a boa obra, Ele é fiel para completar até o dia de Cristo. O que Ele começa em nós, Ele termina. Deus não deixa nada pela metade. E é Ele quem vai te dar força, é Ele quem vai te capacitar, é Ele quem vai te levantar. É o Espírito dele em você. Não é na sua força, não é nas suas estratégias, mas na graça de Deus, que é amplamente, ricamente liberada sobre toda a igreja, sobre todos nós. Volte o seu olhar para Jesus. Olhe firmemente para Ele. Ele é o nosso alvo, Ele é o nosso objetivo. Se você pode, se coloque de pé por um instante e feche os seus olhos. Nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Te agradecemos pela Tua verdade que nos renova, que nos encoraja, e pelo Teu Espírito que sustenta o nosso coração, que por muitas vezes é fraco. Pai, que o Senhor venha arrancar de nós nessa noite todo o desânimo e todo o cansaço espiritual, toda a mornidão, toda a frieza, toda a apatia, Pai, arranca de nós.
Que o teu Espírito acenda algo dentro de nós essa noite, Pai, em nome de Jesus nós te pedimos. Libera sobre nós o teu renovo, Pai. Coloca mais uma vez em nossas vidas fome e sede pela tua presença, Pai. Fome e sede pela tua palavra, Pai. Um desejo insaciável de entrarmos para o nosso quarto, fechar a porta e termos um tempo a sós com o Senhor. Reaviva a nossa oração, Pai. Nos tome pela mão e nos dê forças para continuar correndo essa maratona até o dia em que estaremos diante do Cristo glorificado. É o que nós te pedimos nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E ainda de olhos fechados, eu convido você a repetir comigo uma oração dizendo: Senhor meu Deus, nesta noite ouvi a tua palavra e ela gerou fé em meu coração. Por isso agora eu me arrependo dos meus pecados. Eu creio com o coração e declaro publicamente que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Escreve, ó Deus, o meu nome no livro da vida, porque nesta noite eu faço uma aliança com o Senhor. Amém. E ainda de olhos fechados, aí mesmo no seu lugar, eu quero perguntar se você fez essa oração pela primeira vez, com sinceridade, entregando a sua vida a Jesus. Aí no seu lugar, eu queria que você levantasse a sua mão bem alto, você que fez essa oração. Levante a sua mão, você que fez essa oração entregando a sua vida a Cristo. Eu vejo uma mão levantada. Deus te abençoe em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer pelas vidas que ergueram suas mãos nessa noite, Pai. Eu te peço em nome de Jesus que a tua graça salvadora possa abraçá-los e que o teu Espírito possa selar essas vidas para o dia da redenção. Eu te peço, ó Pai, que o Senhor possa renovar as forças para que eles possam ingressar nessa maratona espiritual, crendo que eles não estão correndo sozinhos, Pai, mas acompanhados do teu Espírito, da tua presença e da tua igreja, Pai. Que dia após dia eles possam avançar, crescendo debaixo do caráter de Jesus. Que o Senhor venha guardar essas vidas de todo mal, de todo embaraço, de todo peso, de todo pecado, de tudo aquilo que atrapalha a corrida cristã, e que o vento do Espírito possa ser soprado sobre eles, Pai, trazendo direção, encorajamento e fortalecimento para a jornada de fé. Como igreja nós abençoamos essas vidas para a tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.